Oi, pessoal, bem-vindos ao Português é Legal. Hoje a gente está aqui com o Vitor e o John, que são dois linguistas, e a gente vai conversar um pouco sobre o curso de linguística e também um pouco sobre a linguística fora da universidade, né? Uma vez que você se forma para trabalhar, para continuar estudando, como é que foi a experiência deles? É claro que a gente tem aqui a perspectiva de duas pessoas que estudaram em lugares diferentes, mas pode ser que vocês tenham respostas diferentes para algumas das perguntas que a gente vai levantar. Então, fiquem à vontade também para trazer nos comentários aí uma perspectiva do ponto de vista de vocês, da experiência que vocês tiveram. Obrigada, Vitor e John, por terem topado. Eu queria que vocês começassem se apresentando, contassem onde vocês se formaram, o que vocês estudaram e também como é que faz para acompanhar o trabalho de vocês na internet, o que é que vocês fazem na internet e como encontrá-los. Quiser começar, Vitor, você é o primeiro aqui para mim na câmera? Tá certo, então. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que a pessoa vai estar assistindo esse vídeo porque é gravado, né? Mas, enfim, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de falar para o canal Português é Legal, um canal que eu admiro bastante, não só no YouTube, mas no Instagram, também acompanho sempre. Eu sou formado em letras, português e inglês, a minha licenciatura é dupla, é um curso de licenciatura que eu venho, né? Eu sou formado pela Universidade Regional de Blumenau, aqui em Santa Catarina, e atualmente, estamos em 2021, eu faço meu mestrado em Linguística na Federal aqui de Santa Catarina, na UFSC daí. Eu trabalho com a perspectiva que tenta relacionar a linguística com a educação básica, então eu venho dessa área de pesquisa, né, da teoria e análise linguística em relação com a educação básica, e também tem um projeto particular de divulgação científica, um projeto pessoal, né, de divulgação científica no Instagram, em que eu uso elementos da cultura popular brasileira para falar dessa ciência que eu acho tão magnífica, que é a linguística, né? Vocês podem me encontrar no Instagram através desse username que está aqui, Vitor Linguística. É o meu perfil lá no Insta. Certo. Bom, pessoal, eu sou o John, eu sou linguista também, que nem o Vitor. Eu também sou formado em letras, sou bacharel em letras linguística pela UFMG. E eu também fiz mestrado lá na UFMG, também na área de linguística. E atualmente eu estou terminando meu doutorado em linguística e ciências cognitivas aqui no Canadá, em Montreal. Numa universidade se chama UQAM, na Universidade do Quebec, em Montreal. E minha trajetória no curso de letras e minha trajetória em relação à linguística, ela começou desde o primeiro período, assim, porque eu já entrei no curso de letras sabendo que eu queria estudar linguística. Embora eu não admitisse muito para mim, eu sabia que eu queria estudar linguística. E toda a minha trajetória de pesquisa, ela foi formada em torno da história das línguas. Eu trabalho com a evolução das línguas, principalmente as línguas indo-europeias, né, como português, espanhol, francês, italiano, mas também o grego, o sânscrito, o inglês, o alemão, enfim. E o meu trabalho é basicamente focado na comparação entre essas línguas. Tanto na graduação quanto no mestrado. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com línguas autóctones aqui do Canadá, línguas autóctones do Brasil, mas o meu foco é mais sempre essa perspectiva evolutiva das línguas. E eu falo sobre linguística histórica no Instagram, nessa arroba aqui embaixo também, @JoãoLinguista. E às vezes tem coisas de etimologia por lá, tem coisas com a origem das línguas, algumas origens de palavras, origem de termos, mas também com estruturas que existem nas línguas do mundo e a gente nem está sabendo. Muito legal, recomendo fortemente seguirem os dois, porque eles fazem trabalhos fantásticos na internet. Aproveitando o seu gancho, que você falou que já entrou na letra sabendo que queria linguística. Eu entrei na letra sem fazer ideia do que era linguística. Queria que vocês falassem um pouco sobre o que é linguística hoje em dia, como vocês definem. Eu também venho da mesma perspectiva da Carol, eu também não sabia o que era linguística. Eu tinha ouvido essa palavra no ensino médio, ensino fundamental, mas como um adjetivo, assim, né? A análise linguística, a variação linguística, e não como uma ciência, né? E daí eu, juntando essa perspectiva, eu defino a linguística de fato como uma ciência, né? A que a gente estuda hoje,
uma ciência que estuda a linguagem humana, né? Basicamente, claro, tem muita profundidade por trás disso, né? Eu acho que se fosse para definir a linguística, a gente precisaria ficar aqui conversando horas e horas, mas basicamente eu considero ela, e muita gente considera ela, né, a ciência que estuda a linguagem humana e tudo que envolve essa linguagem, né? Eu já entrei no curso sabendo que era linguística que eu queria, porque eu era muito bisbilhoteiro. Eu ficava falando na cabeça dos meus professores de português quando eles teimavam muito em dizer que as formas como a gente falava não funcionava. Não entrava muito na minha cabeça essa história de que a língua que eu falava não estava certa ou não fazia sentido, sendo que eu me comunicava com todo mundo. E aí, uma professora uma vez ela me falou que o que eu estava querendo saber era coisa de linguística. Era coisa de linguista, era coisa de linguística. E aí eu fui atrás, e só principalmente por causa disso, mas enfim, por uma outra coisa também, que depois eu posso contar mais pra frente, que é mais legal, que eu cheguei no curso sabendo que era linguística. E assim, como o Vitor falou, linguística ela tem muito uma perspectiva científica, um caráter científico. Existem alguns debates se linguística de fato é uma ciência ou não vou entrar nesses pormenores. Por outro lado, a pesquisa linguística ela é uma pesquisa que tem esse tom científico, que não se apregou tanto não fica tão fixa na ideia de rótulos, mas sim principalmente descrição e, quando possível, tentar explicar os fenômenos que existem da língua. E na minha experiência com a linguística, eu posso dizer que é um campo muito, muito rico, em que é muito provável que mesmo as pessoas que não têm interesse nenhum por questões da linguagem, elas vão encontrar o cantinho delas ali, elas vão encontrar alguma coisa que chama a atenção delas para trabalhar. Tem pessoas que trabalham com linguística computacional, tem pessoas que trabalham dando aulas de linguística, mas tem pessoas que trabalham para grandes empresas, tipo Amazon, Microsoft, Facebook, enfim, tem linguística, assim como tem gente também que trabalha investigando discurso, dando uma perspectiva mais arqueológica, às vezes sociológica para o estudo da linguagem, enfim, tem para todo gosto. Então é algo que me fascina também na linguística, essa pluralidade. Legal. Eu acho também que uma coisa interessante de fazer quando a gente fala que a linguística é uma ciência é explorar o que as pessoas entendem como ciência hoje na sociedade, né? Por exemplo, um biólogo, que é uma coisa... A biologia é algo que as pessoas já entendem como uma ciência, né? Já olham com esse olhar, a biologia é uma ciência. Um biólogo não vai deixar de analisar um sapo só porque a sociedade tem medo do sapo. Não vai deixar de analisar uma planta porque alguém achou feia essa planta. Da mesma forma, um linguista não vai deixar de analisar um dado linguístico que existe só porque a sociedade acha que é errado, que é feio, que dói meus ouvidos falar, quando eu ouço isso, dói meus ouvidos, sabe? Então, fazer esses paralelos é um pouco interessante para situar um pouco a linguística dentro dessas outras ciências também, né? Eu acho bem, bem importante. Sim. E tem essa coisa do juízo de valor, né, que ainda é uma ideia muito forte quando a gente fala de língua, e que a linguística passa por essa barreira como se ela não existisse. Não tem um juízo de valor que vai ficar entre nós e o objeto a ser analisado. Ele vai ser analisado independentemente de a gente achar que ele é bom, ruim, bonito, nada disso importa. Eu queria falar uma coisa, porque o John mencionou que na escola ele já estava interessado por esse funcionamento da língua, que era fora do que estava sendo ensinado lá, e você está estudando a linguística pensando nesse contexto de educação básica, né, Vitor? Que eu acho que imagino, assim, não sei exatamente o que é o seu estudo, você pode contar um pouco da sua área, mas imagino que seja uma área rondada de muito senso comum equivocado. Tem essa coisa de achar que a linguística não deve chegar à escola, que linguística é assunto só de especialista lá do ensino superior. Então, queria que você contasse um pouquinho do que você está pesquisando, como é que vocês estão avançando nessa área. Então, esse negócio da linguística e o senso comum é um debate, às vezes, próprio da universidade, né? Às vezes a gente fala assim, a linguística ainda não chegou na escola. Gente, quando a gente fala isso, a gente está sendo até esperançoso demais. A linguística ainda não chegou do outro lado do campus das universidades. Né? Se for falar num outro curso, por exemplo, que existe uma ciência que estuda a linguagem, muita gente não vai saber o que é, né? Mesmo no meio universitário, meio acadêmico. Mas a gente tem ali uma luta
pela linguística na educação básica, e que que engloba esse caráter científico da linguística, né? Porque a gente, pelo menos a minha área de estudo, e eu falo a minha área de estudo porque tem várias partes da linguística que lutam por essa inserção na educação básica, mas o que eu quero dizer é, a minha área de estudo que vê a linguística como essa ciência, através do método científico, né, a gente observa um objeto, a gente analisa esse objeto, a gente descreve esse objeto, poderia entrar na escola como uma iniciação científica para esses alunos, para que eles reflitam sobre a gramática, para que eles não estou dizendo aqui para a gente ir na escola e queimar uma gramática normativa em praça pública, não é isso. Até porque ela tem a sua importância, né? Quando a gente vai redigir textos, por exemplo, escritos, a gramática normativa é um belo de material de consulta para que a gente vá atrás e veja, né? Tire nossas dúvidas. Mas eu acredito que a escola pode ser muito mais, pode tratar a língua com muito mais profundidade, refletindo sobre ela de uma maneira crítica, porque isso incentivaria os alunos ao fazer científico, né? A olhar para a gramática de uma forma científica mesmo, olhar para aquele dado, tentar entender o que está acontecendo ali, porque a linguística ela tem uma grande vantagem, né? Ela trabalha com aquilo que o aluno já tem. Uma criança de 5 anos já fala a língua portuguesa, independente se for ensinada, porque, independente não, ela não é ensinada a falar o português quando é criança, a gente adquire uma língua, né? Ninguém sentou com a gente e falou assim, então, o português ele se estrutura dessa forma, a gente coloca uma palavra aqui, uma palavra... Não, ninguém sentou e fez isso com a gente simplesmente adquiriu a língua. Então, um professor que ignora essa questão, que o aluno já chega na sala de aula falando a língua portuguesa, eu acredito que está cometendo um grande equívoco, porque se ignora toda a bagagem linguística que ele já tem, né? E poder trabalhar com isso pode ser muito interessante. O trabalho com linguística de forma científica também não é tão custoso, ele não exige tantos equipamentos como uma disciplina de química, por exemplo, exigiria, se fosse trabalhar nessa perspectiva mais científica. Um papel, uma caneta e gente com vontade de falar sobre língua é suficiente para fazer uma análise linguística, né? No máximo um gravador, às vezes, vai precisar. É claro, né? Eu estou falando aqui do contexto escola, né? Tem laboratórios aí de linguística bem mais equipados, né? Tem toda a questão de equipamentos com rastreamento ocular, etc. Mas isso a gente pode falar depois. Mas o que eu quero dizer é que a linguística tem muito esse caráter de poder entrar na escola com uma iniciação à ciência, né? Por justamente ser um laboratório bem possível de acontecer e também trabalhar com aquilo que os alunos já têm, né? Então, o objeto de estudo está muito próximo aos alunos, que é a língua, né? Eu sei que muita gente pensa que a escola tem esse caráter de corrigir os alunos apenas. A escola, muitos pensam que a escola deve trabalhar apenas com uma variedade de língua, que é a variedade culta, a variedade padrão, né? Mas eu acho que essa reflexão sobre língua também é necessária. Né? Por que o para mim fazer acontece na língua? Qual é a explicação científica por trás dele? Vamos dar uma refletida aqui. Por que o sujeito do português é definido dessa forma no livro didático, mas a gente usa de formas diferentes às vezes? Né? Por que tem alguns dados de fala que não se encaixam nas definições normativas? Né? Refletir sobre isso. Às vezes até pode partir da definição da gramática normativa para tentar reconstruir essa definição, discutir, refletir sobre essa definição, né? Como eu digo aqui, eu não estou propondo que no meu estudo nem tem esse objetivo, né, de ir totalmente contra a gramática normativa. Porém, eu sou muito contra o método tradicional de ensinar ela, né? Eu acho que não é nem o que a gente está ensinando, é como a gente está ensinando os nossos alunos. Porque eu lembro, assim, de às vezes, por exemplo, eu na escola, o John trouxe a experiência dele na escola e eu vou trazer um pouco da minha também. Eu lembro que às vezes nas aulas de física, química, biologia, se eu fizesse uma pergunta, a professora ia responder tirando a minha dúvida, explicando um pouco do contexto, claro, se adaptando a linguagem para um momento escolar que a gente está vivendo, né? Porém, na aula de língua portuguesa, se tivesse alguma dúvida, por que eles falam assim? Porque tá na gramática e pronto. Às vezes acontecia, sabe? Claro, eu tive alguns professores muito bons de língua portuguesa, eu não posso generalizar dessa forma, mas alguns deles faziam isso. Então, assim,
eu acredito que o trabalho que se faz na escola hoje em dia, muitas vezes, em muitas escolas, ainda é muito raso, né? E muito tradicionalista, e isso acaba atrapalhando um pouco a visão científica que se tem de língua. Porque hoje se fala tanto em valorização da ciência, né? E acaba que a gente parece que está selecionando ciências a se valorizar, né? E isso que é um pouco complicado. A minha pesquisa vai nisso, assim, ela vai nessa questão de olhar para a escola, tentar propor um ensino mais reflexivo, crítico, criativo de língua portuguesa, até porque a gramática ela tem muitas possibilidades, né? Ela dá de fazer muita coisa com gramática. Então, ela não tem apenas uma concepção, dá de fazer muita coisa através da língua que a gente fala, né? Da língua que a gente tem. E aqui no Brasil eu vejo que quando a gente fala de linguística e tenta relacionar ao ensino, à educação básica, as pessoas têm muito medo porque elas acham que linguística é o quê? É preconceito linguístico. Então a linguística vai impedir que a gente ensine a gramática normativa. E acho que talvez um pouco a popularidade do livro Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, aqui no Brasil, faça isso ser a única parte da linguística que as pessoas conhecem. E aí elas concluem que, então, provavelmente, se a gente defende a linguística na escola, o que a gente está defendendo é que se exclua totalmente o ensino da norma padrão. Que, claro que não é verdade. A gente tem aqui o John, por exemplo, que estuda linguística de uma perspectiva mais histórica da evolução. Então, a linguística tem várias áreas, acho que vocês podiam contar um pouco, assim, de como são essas divisões, mais ou menos o que pode ser estudado dentro da linguística para dar uma perspectiva mais ampla para quem não conhece. Eu vou falar um pouco da minha área de atuação, que é a linguística histórica, e eu tenho a impressão de que a linguística histórica é um ótimo mecanismo de fazer uma ponte com a educação também, com questões de educação. Porque, de uma certa maneira, o que a gente entende quando a gente estuda evolução linguística é que quando as línguas mudam, ou conforme as línguas vão mudando, elas vão obedecendo a certos padrões, certas tendências de mudança, e essas tendências de mudança elas são muito mais associadas à língua oral do que à língua escrita, por exemplo. Então, quando a gente tem a oportunidade de estudar a evolução da língua, a gente tem a oportunidade de entrar em contato com uma série de processos linguísticos que acontecem o tempo inteiro enquanto a gente está falando a língua e que já aconteceram no passado várias e várias e várias vezes. E isso, na minha opinião, é um bom mecanismo de ajudar a gente a entender que, no fim das contas, a linguística ela não é uma área do conhecimento cujo objetivo é simplesmente ignorar toda a construção da norma padrão e a trajetória das gramáticas. Na minha área, eu sou muito confortável para falar disso, porque os principais contribuidores para a linguística histórica sempre foram pessoas muito preocupadas com a preservação da língua, preservação de formas, pessoas preocupadas com a cultura do texto escrito, a língua usada nos textos escritos, entender os textos escritos. Então, de uma certa maneira, essa oposição fictícia entre linguística e norma padrão, ela acaba acaba criando um debate que ele é natimorto, ou que ele deveria ser natimorto. Porque o objetivo da linguística não é eliminar o ensino de norma padrão, abolir a norma culta. É possível que haja linguistas que tenham essa opinião pessoal, mas isso não significa que o papel de um linguista profissionalmente é militar pela abolição da norma padrão. Então, eu como linguista, por exemplo, eu nessa minha função de linguista que estuda a história das línguas, eu estou muito mais preocupado quando eu vou comunicar para as pessoas de uma maneira, sem ser o público especialista, eu estou muito mais preocupado em reforçar. Línguas mudam, variações existem. O que você fala é uma variação, o que eu falo é outra variação. Nós falamos variantes linguísticas, e essas variantes, algumas delas vão perseverar, outras vão acabar desaparecendo, mas isso não tem nada a ver com a estrutura interna dessas palavras. E aí eu faço gancho finalmente faço gancho para a sua pergunta, que é sobre as áreas da linguística. Como eu estudo um campo da linguística que lida com muita variação, com muita diversidade, eu acabo sendo obrigado a ter determinados tipos de conhecimento específicos, como, por exemplo,
eu sou obrigado a ter um conhecimento de estrutura das palavras, né, a morfologia. Eu acabo tendo que ter um conhecimento também de fonologia, como os sons são estruturados, e como eu estudo mudança, o que engatilha certas mudanças sonoras, o que isso tem a ver com a estrutura do nosso aparelho fonador, que aí seria a conexão fonética e fonologia. É necessário também um certo conhecimento de texto, de linguística textual também, de saber por como as pessoas se comunicam, que tipo de texto é aquele, a que serve, né? Por exemplo, durante muito tempo eu dei aula de... Bom, eu ainda dou aula de latim, mas durante um tempo eu dei aula de latim também na UFMG. Então eu precisava comunicar para os meus alunos, olha, esse aqui é um texto do Cícero, o objetivo desse texto é tal e tal. E ali o meu foco não era simplesmente ensinar o latim, mas também ensinar o latim contextualmente. Então, vinha conhecimento de história, vinha conhecimento de como era a sociedade romana, mas também vinha conhecimento de o que é um texto retórico, quais são as características do texto, o que ele quer comunicar. Então, assim, como eu disse no começo, uma das coisas que mais me fascina na linguística são os vários ramos que os estudos podem tomar. Quando eu começo a estudar alguma coisa, eu não tenho exatamente dimensão de tudo aquilo em que o meu estudo vai tocar. Eu começo estudando, não sei, por exemplo, vou contar um exemplo de um post que eu fiz. Uma vez uma pessoa me perguntou, muito curiosamente, por que o you no inglês é usado tanto para o singular quanto do plural. Essa pergunta tão simples assim, ela me fez chegar lá em Roma antiga e eu tive que estudar, que entender um certo aspecto de que em algum momento houve vários imperadores ao mesmo tempo. O Império Romano ele era dividido, governado por 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, quando uma falava, na verdade, ela falava por todas elas, e é por isso que começaram a usar o plural para se referir a uma só pessoa, e isso ficou tradicionalmente associado ao rei, né? A gente fala Vossa Majestade, não sei o quê. Isso foi casar lá no you do inglês. Enfim, uma simples investigação de por que alguma coisa acontece numa língua, ela acaba demandando uma certa dimensão de conhecimentos que às vezes é até imprevisível. E, na minha opinião, isso é, digamos assim, o charme da linguística. Como que coisas se conectam. Como que bom, no fim das contas, né, a linguagem é uma coisa tão fascinante, ela está em absolutamente tudo quanto é lugar e tudo quanto é coisa que a humanidade já construiu, que é mais que esperado que qualquer tipo de investigação sobre a linguagem, no fim das contas, signifique uma super investigação sobre a humanidade, no fim das contas. Eu vou concordar, não tem como discordar do John, né? Ele falou algo que é bem completo, algo que eu assino embaixo. E também é bonito ver como a linguística ela tem esse caráter bastante interdisciplinar, né? Ela vai conversar tanto com a sociologia, quando a gente fala, por exemplo, o estudo da sociolinguística, né? Estudar a língua em uso na sociedade, mas também vai se juntar lá com a psicologia, quando a gente fala em psicolinguística, e esses estudos todos, né? O próprio estudo de gramática, como o John já falou, ele vai se subdividir em fonética, fonologia, sintaxe, semântica, morfologia. Então ele vai ter toda essa subdivisão e tem estudioso ali se especializando em cada uma dessas áreas, né? Isso que eu acho bem bacana, assim. E a linguística ela é interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, mas também entre si, né? Por exemplo, muitas vezes hoje se fala muito em trabalhos que olhem para a sintaxe, mas também com a metodologia da psicolinguística, né? Essa metodologia mais experimental. Então, é muito bacana ver como a linguística conversa entre si, mas também com as outras áreas, né? É uma ciência bem ampla, a gente vai ter, como o John falou antes, cada um vai achar o seu cantinho, porque dá de fazer muitas coisas, é uma ciência de muitas possibilidades, e eu acho que isso é o mais legal, assim, que cada um pode se divertir onde quiser, porque é bem bacana mesmo. Falando sobre achar o seu cantinho, para quem já se interessou, ou porque já escolheu essa habilitação na letras, ou porque gostaria de agora no mestrado, doutorado, migrar para a linguística, que dicas vocês têm? Como foi o processo de cada um de vocês, né? O Vitor está no mestrado, o John no doutorado. Como é que foi o processo seletivo? O que vocês acharam importante saber? Como vocês escolheram a área para a qual vocês iam?
Vocês tinham isso claro na cabeça ou também foi uma coisa assim, vinculando a vontade de vocês com as oportunidades, né? Que às vezes na instituição você vê que tem um grupo de estudos forte numa determinada área. Como é que foi e o que vocês, da experiência de vocês, o que vocês deixam de dica para quem também gostaria de fazer uma pós nessa área? Bom, eu, durante a minha graduação, fui bolsista de 3 projetos de iniciação científica. A iniciação científica na universidade, quando a gente está em graduação, ela é muito importante para inserir a gente no meio da metodologia científica, no meio dessa vida acadêmica, né? Apresentar para a gente mesmo como que funciona a vida de um pesquisador. É claro que numa carga um pouco menor do que um pesquisador que está mais avançado nos estudos, mas é uma ótima oportunidade para que a gente conheça essa área, conheça essa vida acadêmica. E eu fiz 3 projetos de iniciação científica. Então, um deles, os 3 foram dentro da área de linguística, então eu digo sempre assim, que eu costumo ser uma pessoa indecisa, mas em questão de estudos nunca fui, porque eu sempre soube que seria letras e a linguística também apareceu cedo, então assim, ainda bem que nessa questão a indecisão ela resolveu dar uma descansada. Mas o meu primeiro projeto de iniciação científica ele não foi na área de linguística e ensino, mas os 2 últimos foram. Então eu já estava bem por dentro assim dessa área, eu tinha lido muito texto. Então, quando eu fui escrever meu projeto de mestrado, porque essa era uma das exigências do edital da UFSC, escrever um anteprojeto de mestrado, eu fui dentro dessa área dos textos que eu estava mais familiarizado, porque era uma área que eu gostava muito de estudar, essa relação entre a linguística e o ensino. E daí, já aproveitando esse gancho, eu falei que no edital da UFSC pedia esse anteprojeto, né? As universidades em si, elas vão ter editais diferentes, então o que eu falar aqui agora é extremamente exclusivo da minha experiência, não significa que você que está tentando o mestrado vai passar exatamente pelo mesmo processo, mas é um dos processos possíveis, tá? Eu acho que é importante deixar isso claro. E deixar claro também a importância de ler o edital e estar por dentro de cada ponto que o edital da seleção está exigindo, né? Então, no meu caso, teve que escrever um anteprojeto e teve que fazer uma prova avaliativa. Esses foram os 2 processos. Para essa prova avaliativa, eu tive que ler 3 obras para fazer a prova do mestrado. Então, eu li essas obras, estudei através disso, porque o edital me dava uma referência bibliográfica. É claro que é importante a gente ler mais coisas às vezes, se for possível, né, se antenar para várias coisas. Às vezes, por exemplo, um dos textos que eu lia, por exemplo, falava sobre a história da linguística. Então, eu li o texto, mas também fui atrás de outras coisas que eu pudesse, talvez, complementar lá na hora da questão, mas dei prioridade para a referência bibliográfica que o edital da UFSC disponibilizou, né? Tem universidades por aí que vão ter, junto na etapa, o processo de entrevista também, que você vai ter que apresentar o seu anteprojeto, vai ter que falar sobre um pouco da sua carreira acadêmica, um pouco, enfim, de linguística de modo geral. Não foi o meu caso na UFSC. Na UFSC eu não passei por esse processo de entrevista, mas tem universidades aí que pedem. E daí eu, felizmente, passei na prova, e depois de ser aprovado na prova, então eu passei por outra seleção, que daí não é exatamente sobre ir para o mestrado ou não, mas que para mim foi decisivo, que foi a seleção de bolsas, né? Então eu tive que passar por outro edital, encaminhar alguns documentos, falar um pouco sobre o meu cronograma de trabalho. Então, como hoje eu sou bolsista, né, consegui a bolsa também, e acho que a minha recomendação geral, assim, a minha dica geral, é ler atentamente cada ponto do edital para estar bem por dentro de como o programa que você está submetendo o seu projeto trabalha, né, para ter noção dessas coisas. E se não conseguiu deixar algum ponto claro, converse com alguém que já está nesse programa, ou mande algum e-mail para a secretaria desse programa, porque é extremamente importante ter noção de o que o programa está exigindo, né? Às vezes uma prova, às vezes entrevista, às vezes um projeto, às vezes mais coisas que fogem aqui do meu conhecimento de outras seleções, mas importantíssima essa leitura do edital. É a dica que eu dou sempre, assim que me perguntam sobre entrada em mestrado, doutorado,
é sobre essa questão do edital e como o programa vai trabalhar nessa questão. A minha experiência, ela é um pouco diferente. Assim, eu tive um período de iniciação científica na graduação, que foi uma iniciação científica muito incrível para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com línguas indígenas do Brasil, com línguas autóctones do Brasil. Não foi um projeto longo, foi um projeto curto, de menos de um ano, mas foi suficiente para me ajudar a entender a importância da pesquisa nessa área, da documentação de línguas, entender que existem muitas e muitas línguas no Brasil e que uma parte considerável delas está em risco de extinção, fora as que eu sei que desde que eu entrei na graduação até hoje, várias línguas infelizmente já se extinguiram, outras provavelmente vão continuar se extinguindo. A gente teve recentemente o caso de uma que se extinguiu porque o último falante vivo foi vítima de Covid. Então, enfim, foi um processo, foi uma oportunidade muito legal que eu tive na UFMG de fazer parte de um trabalho que estava documentando um grupo de línguas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com muitas línguas de uma vez, sempre gostei muito de trabalhar com linguística comparada, pegar um monte de informação de diferentes línguas e tentar ver o que tem de diferente, o que tem de igual, para aí dar o próximo salto, que é o que é a história das línguas, ou de cada língua, tanto de cada língua em particular, quanto das línguas em comum, pode me dizer sobre como as línguas mudam, como elas evoluem, e eu tentei fazer isso desde esse primeiro projeto de iniciação científica. Eu acabei precisando abandonar esse projeto porque, enfim, eu trabalhei meu tempo de estudo inteiro da graduação, eu trabalhava, e por mais que a oportunidade de fazer uma iniciação científica seja uma oportunidade incrível, na época o valor da bolsa de iniciação científica não era o suficiente para que eu me mantivesse. Então eu precisei interromper esse projeto de iniciação científica para voltar a trabalhar durante a minha graduação. No meu curso a gente era obrigado, como fiz um bacharelado, na época a gente era obrigado a fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia. E eu fiz uma monografia também, passei boa parte do meu último ano da graduação escrevendo essa monografia, que também foi uma pesquisa em linguística comparada, comparando línguas ao longo do tempo, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Lorenzo Vitral, que foi um grande guia no sentido de proporcionar um tipo de perspectiva ao fazer o trabalho científico muito interessante, porque ele me dizia sempre para eu manter sempre ficar sempre atento, não ficar muito firme a conclusões imediatas. Então foi um processo em que eu aprendi muito esse caráter científico, esse tom científico da pesquisa em linguística. Valeu muito a pena. Como eu estava na UFMG, como eu já tinha esse projeto, meu projeto de conclusão de curso, minha monografia, ele teve bons desdobramentos. Eu fui recomendado a tentar o mestrado na UFMG para pesquisar mais sobre o tema da minha monografia. Então, o processo de entrar no mestrado, para mim, ele foi um processo, digamos assim, ele foi se encaminhando, foi se construindo etapa a etapa, naturalmente, ao longo dessa reta final da minha graduação. Eu conversei com o meu orientador sobre isso, nós éramos muito afins em termos de perspectivas teóricas e perspectivas de trabalho. Isso é uma coisa bem legal. Acho que... Bom, eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência no doutorado em breve, mas no mestrado nem tanto, porque o mestrado tem uma duração mais curta, em geral 2 anos. Mas principalmente para o doutorado, que são pelo menos 4 anos, em geral no Brasil são 4 anos, né? Mas que quem faz fora do Brasil pode ter uma diferença de duração. Como é um processo de muito tempo, é muito, muito, muito importante que você entenda onde você está pisando no ponto de vista de relações interpessoais. Infelizmente, existem pesquisadores brilhantes que não têm muito tato na hora de lidar com os alunos, ou que não estão tão acostumados com certos comportamentos de alunos. Algumas pessoas precisam de um pouco mais de atenção, outras precisam de mais autonomia, e às vezes o professor orientador ele quer tolher um pouco mais, quer ter um pouco mais de controle, e aí conflitos começam a existir. Acho que além da dica do Vitor, que é maravilhosa, é imbatível, devore o edital, acho que vale a pena dar uma olhada também nessas questões de com quem você vai estar se relacionando. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que querem, principalmente aquelas que querem entrar numa universidade diferente ou em algum outro
quer ir para algum outro canto do mundo, converse com as pessoas que estão lá naquele momento. Não tenha medo de escrever para os orientandos, perguntando como que é a relação com esse orientador ou com essa orientadora. Não hesite em perguntar sobre o ambiente, sobre as coisas que você costuma trazer da sua própria vida. Se você, por exemplo, como eu disse, se você é uma pessoa que costuma trabalhar com mais independência, como que a pessoa com quem você vai trabalhar lida com esse perfil? Ou se você é uma pessoa que sente que precisa de um pouco mais de guia, de estar sendo guiado, como que essa pessoa vai poder te ajudar nisso também? Porque às vezes alguns dos problemas eles nascem porque muitas vezes a gente é guiado para fazer um mestrado e um doutorado por nossas paixões científicas, nossas paixões ideológicas, e de certa maneira não é o ambiente da pesquisa acadêmica, ele não é dos melhores para questões de saúde mental. Muitas vezes elas são negligenciadas. Então eu acho que é importante também, além de estar com o edital em dia, você está muito bem, a pessoa que quer entrar nesse caminho está muito bem informada, o melhor informado possível sobre como são as relações interpessoais, porque de certa maneira isso vai interferir. Isso vale tanto para as pessoas que querem entrar numa universidade nova, quanto também para as pessoas que querem migrar de área, né? Muitas vezes, por exemplo, não é raro pesquisadores da história, da sociologia, e de outras áreas das ciências humanas acabarem indo parar na linguística, porque, enfim, como eu disse, a linguagem está em tudo, é comum haver esse tipo de interseção. E às vezes eles acabam entrando num programa de pós-graduação em linguística e a experiência de pesquisador que eles têm, ela não é tão compatível com a trajetória que se exige de uma pessoa que faz pesquisa em linguística. Então é importante também se informar a respeito disso. Bom, acho que isso então acho que isso é um ponto bem importante. Como eu disse, eu não precisei me preocupar tanto com isso, porque eu fiz meu mestrado na UFMG e fiz minha graduação na UFMG, então eu estava mais ou menos por dentro, assim, eu sentia que eu estava bem preparado. Para fazer no meu processo seletivo do mestrado, ele era basicamente uma prova e uma carta de intenção do que eu gostaria de pesquisar. Então ele foi bem tranquilo para mim. O que eu fiz foi exatamente o que o Vitor recomendou, devorar o edital, na medida do possível, o máximo as referências bibliográficas. Isso me ajuda demais. Em geral, por exemplo, se eu quero tentar o edital, se eu quero entrar no doutorado em 2022, mas ainda não saiu o edital de seleção, corre atrás dos editais antigos, dá uma comparada, vê se, por exemplo, costuma mudar todo ano as referências bibliográficas ou critérios do processo seletivo, ou se muda a cada 3 anos e, para o seu azar ou para a sua sorte, você está no ano em que provavelmente vai mudar. Entre em contato com o corpo que faz parte da coordenação da pós-graduação. Tem previsão para alguma coisa do edital desse ano, não sei o quê, eu vi que vocês mudam a cada 3 anos, é provável que mude esse ano, enfim. Na medida do possível, corra atrás das informações necessárias para o processo seletivo, porque o processo em si, quando você está vivendo o processo, ele tende a ser algo bem estressante. Enfim, é um processo muito ansiogênico, no fim das contas. Então, o que você puder preparar, no sentido de ter conhecimento sobre as etapas do processo e o que pode te esperar, o que você puder fazer com antecedência vai ser melhor. Tanto da parte de conhecimento acadêmico, mas também da parte emocional, psicológica, né, das questões de saúde mental mesmo, porque enfim, eu não acho que vale a pena a gente não tocar nesse assunto que é muito, muito, muito importante. Existem pesquisas que demonstram que a média de questões de pessoas que lidam com problemas de saúde mental ou com doenças relativas à saúde mental no ambiente acadêmico, ele é superior à média da população normal, então vale a pena ficar atento a isso também. E, por exemplo, a minha experiência com o doutorado, eu vou tentar ser breve agora. A minha experiência, quando eu estava no meio do meu mestrado, o meu orientador ele chegou para mim e falou: olha, seria muito interessante se você fizesse doutorado fora do Brasil. No Brasil existem instituições incríveis, a UFSC com certeza, o FMG, o Unicamp, não só as que todo mundo conhece, mas também centros menores, por exemplo, a UEL, no interior de São Paulo existem universidades incríveis também. Então,
vale a pena. Sem falar na pesquisa maravilhosa que é feita, por exemplo, na Universidade Federal de Rondônia, em que eles têm muitas pesquisas em documentação de uma das regiões onde há mais diversidade linguística no Brasil. Então, enfim, caso você tenha interesse em fazer pesquisa em línguas indígenas também, vale muito a pena considerar as universidades do norte do Brasil. Não só porque elas estão onde as línguas estão sendo faladas e onde a pesquisa acaba sendo geograficamente mais fácil, mas também porque você vai ter a oportunidade de construir muita coisa, porque algumas dessas universidades são novas também, então vale a pena ter um olhar um pouco mais carinhoso até para essas instituições também. Mas, enfim, no caso do meu doutorado, quando eu estava no meio do meu mestrado, eu estava pensando já o que eu vou fazer da vida, provavelmente um doutorado, já que a trajetória é normal, o meu orientador falou comigo que seria interessante se eu tentasse fazer um doutorado em outra instituição. Eu, na época, estava estudando um tópico da linguística que tinha uma pesquisadora na universidade onde eu estou agora, que ela era referência na área, então eu acabei entrando em contato com ela e eu iniciei o processo de seleção do doutorado. Especificamente onde eu estou, no Canadá, em Montreal, no Quebec, o processo, eu estudo numa universidade francófona. Então eu moro na região do Canadá onde a língua oficial é o francês. Embora o inglês seja muito vivo aqui na região também, mas a língua oficial é o francês. Então, algumas das coisas pelas quais eu tive que passar, eu tive que garantir que o meu francês estava em dia, eu tive que ter ou seja, ter que fazer uma prova, geralmente fazer provas, ou de alguma maneira demonstrar conhecimento em língua estrangeira. Eu tive que preparar uma carta de apresentação, também uma carta de intenção de pesquisa, mas felizmente eu não tive que passar nem por prova nem por entrevista. O meu processo seletivo ele não teve essas duas etapas, foi mais uma análise de currículo e análise das intenções do meu histórico como pesquisador e se casava com o que a universidade tinha também, digamos assim, se era como se fosse se havia compatibilidade. É mais ou menos assim que eu percebo os processos seletivos onde eu estou. E, de novo, eu dou a dica, eu tentei fazer, não fiz com muita primazia, mas eu tentei fazer o que eu sugeri, de entrar em contato com pessoas que estudam onde você gostaria de estudar, pessoas que são alunos de quem você quer estudar, com quem você quer estudar, e isso me ajudou também a tomar uma decisão. Uma outra questão que o Vitor falou que é muito importante, seja para o mestrado, seja para o doutorado, se possível, se for dentro da sua realidade, tente fazer a pós-graduação com bolsa. Atualmente, eu faço doutorado, eu não tenho bolsa, eu não tive bolsa em momento nenhum do meu doutorado. Isso tem muitas consequências para a minha formação como pesquisador aqui. Definitivamente, se eu fosse um aluno bolsista, minha formação seria diferente. Por outro lado, isso não me impede também. Eu não gostaria que as pessoas pensassem que por você precisar trabalhar, pela sua realidade não ser a realidade ideal, em que todo mundo tem uma bolsa e que essa bolsa é suficiente para sua subsistência e dependendo se você tiver família, para que sua família também não dependa de que você trabalhe e estude. Mesmo se você não estiver nessa situação ideal, não significa necessariamente que não vai dar certo para você. Então, se você tiver uma bolsa, claro, e a universidade em que você estiver tentando ingressar, se ela tem oportunidade de bolsa, veja se cabe para você, se é de acordo com a sua realidade, mas se não for também, isso não precisa ser uma barreira que te elimine de ingressar no mestrado, no doutorado, ou talvez fazer um processo um pouco mais lento, em vez de fazer em 4 anos, talvez fazer em 5, 6, mas eu não gostaria também de deixar... Eu gostaria que as pessoas também tivessem essa percepção de que é possível prosseguir na carreira acadêmica se a sua realidade é diferente da realidade ideal ou da realidade padrão de um estudante de mestrado e doutorado. Como eu disse, a minha realidade aqui, quando eu estava no mestrado, eu tinha bolsa, era incrível, eu pude me dedicar muito ao meu trabalho como pesquisador. Agora eu não tenho essa oportunidade de me dedicar exclusivamente à pesquisa. Ainda assim, eu sou pesquisador. Ainda assim, eu continuo apresentando trabalhos em congressos, eu continuo fazendo parte de textos, publicando textos científicos, eu continuo fazendo tudo que um pesquisador faz. Só não faço no ritmo que eu poderia fazer se eu tivesse uma bolsa, por exemplo. Ainda assim, vale muito a pena
porque eu gosto muito de linguística, muito mesmo, especialmente dessa área de histórica da linguística. Então, é isso. Essa seria a minha mensagem relativa a quem tiver interesse em ingressar na pós-graduação em linguística. Queria fazer outra pergunta, como a gente falou bastante mais dessa parte acadêmica, né? O que vocês veem de atuação profissional para um linguista fora da área acadêmica? Para onde os outros colegas de vocês foram, se é que não estão na academia? Sei que o caminho natural é ir para a academia, né? Mas o John até citou o nome de algumas empresas que têm vagas para linguistas. Como é que vocês veem esse mercado? O John já falou um pouco sobre esse mercado, já citou algumas empresas que têm vagas para linguistas. Eu também não posso ir contra a minha pesquisa e falar que o linguista não tem espaço na escola, né? Eu acho que a escola é um dos ambientes que o linguista pode trabalhar e é fora dessa vida acadêmica se a gente olhar apenas para a universidade, né? A escola é um ambiente de estudo também, mas é um lugar onde o linguista pode estar. Eu acho que muitos outros lugares também, como às vezes tem a área da linguística forense também, né? Forense, que trabalha com a questão ali de análises de discursos, né, análise de falas das pessoas, área de inteligência artificial também, na linguística computacional também, eles trabalham com essas questões. Enfim, eu não sou a pessoa mais conhecedora de todas as áreas do grande leque que a linguística pode atuar, mas tradução e revisão de textos também são possibilidades. Também não vou ser hipócrita com a nossa realidade. Na internet é um lugar onde o linguista pode atuar também, fazendo divulgação científica. É claro que ainda não é um mercado tão valorizado, né? Na verdade, eu não vou nem ser assim, eu não é rentável para mim a divulgação científica, eu faço por enquanto sem receber nada, mas eu acredito que futuramente pode ser um trabalho que seja rentável, né, sendo bem esperançoso, mas, enfim, o linguista ele pode trabalhar em vários lugares, até pelo fato de que a gente já falou, né, de a linguagem ela ser muito interdisciplinar, de a linguagem estar em todo canto, de estar em todo lugar. É claro que a carreira mais tradicional acaba sendo a carreira acadêmica, mas não é a única possibilidade, né? Quer falar alguma coisa, John? Sim, então, eu acabei mencionando no começo, né, que especialmente dentro da realidade em que eu vivo, não é raro ver colegas indo atuar em empresas, mas não, eu citei muitas empresas de tecnologia porque, de fato, essa área de como é que é? TI, Tecnologia da Informação, desculpa. Então, essa área de tecnologia da informação é uma área muito, muito forte para pesquisa em linguística, porque muitos desses softwares ou desses processos de automação, eles acabam envolvendo ou demandando algum tipo de conhecimento em linguagem. E aí, nesse caso, um linguista com uma formação sólida em questões estruturais da língua, como morfologia, sintaxe, semântica, pode ter um bom desenvolvimento. Como o Vitor falou, há muitos linguistas trabalhando com tradução, revisão, edição, editoração. Eu tenho colegas também que estão trabalhando na área de desenvolvimento de projetos, outra em que envolvam redação de projetos, redações mais complexas. Mas também conheço vários colegas que simplesmente precisaram encontrar outros ramos na profissão, porque outros caminhos profissionais, porque simplesmente o mercado, não existe um mercado específico para absorção de linguistas, existem mercados diferentes que absorvem linguistas, mas ainda assim não dá conta de absorver todo e qualquer linguista, né? Até porque, de modo geral, não existe tanto diálogo entre formação acadêmica e mercado de trabalho. Não que tenha que haver também, não, na minha opinião, não é necessário que haja, mas de fato, por não haver, acaba sendo um dificultador, como o Vitor falou e como você mesmo disse, muitas pessoas não têm muita noção do que é linguística, né? Mesmo pessoas que escolhem trabalhar na área de letras, quando chegam lá no curso de letras, ainda não tinham ouvido falar de linguística. Então, eu acho que a gente está num processo em que linguistas estão começando a criar ou cavar vagas que não foram desenhadas para linguistas, mas que o conhecimento em linguística casa ou pode contribuir, e então eles acabam ocupando essas vagas
seja por um motivo ou por outro. Por exemplo, existem linguistas, não é a regra, é até bom falar isso, linguista não é quem não tem que saber muitas línguas, embora alguns linguistas saibam, mas é para aqueles que têm conhecimento de mais de uma língua, que dominam pelo menos uma língua estrangeira, tem a oportunidade de trabalhar em situações em que o contato linguístico é muito importante. Desde cargos como secretariado, funções como secretariado bilíngue, até funções de diplomacia. Eu conheço algumas pessoas que estão ocupando cargos em algumas agências diplomáticas ou em ONGs, porque elas têm essa formação sólida em linguística, elas acabam tendo uma outra perspectiva sobre a língua estrangeira, tanto do uso quanto do domínio, e elas acabam usando esse conhecimento, essa formação de linguista no dia a dia do trabalho delas, mesmo que não seja um trabalho como linguista. Acho que, no fim das contas, formações acadêmicas de modo geral, elas nos instruem no fazer científico. E essa questão do fazer científico, um certo conhecimento do método científico, ele pode ser útil em áreas muito diferentes. Desde o básico, que é como procurar informação, identificar informação segura, confiável, valiosa. Então, mesmo, acho interessante pensar nessa perspectiva, porque mesmo uma pessoa que não é da área de linguística, mas que tem alguma formação acadêmica e que de repente não está encontrando emprego, não está encontrando uma colocação no mercado de trabalho, talvez ela consiga ter uma perspectiva diferente ou se mostrar útil, porque ela tem um mecanismo, o conhecimento de um mecanismo muito importante, que é esse filtro, no mínimo, esse filtro gigantesco que é o método científico. Perfeito. Eu acho que a gente está chegando ao fim. Eu queria perguntar para vocês, assim, imaginando alguém que está entrando agora na faculdade, está chegando, que gostaria de estudar linguística ou que já está no meio desse caminho, que conselho vocês dariam para essa pessoa conseguir aproveitar ao máximo os estudos da área? O que vocês gostariam de ter sabido no início dos estudos que poderia ter ajudado? Se tem alguma coisa a mais, além de tudo que vocês já falaram, que pode contribuir para alguém nessa situação, alguém que está chegando? Bom, o meu conselho, ele vai de encontro, vai ao encontro, na verdade, de algumas respostas que eu dei aqui anteriormente, né? Fazer iniciação científica é importante, eu acho que ela ajuda a aprofundar nos conhecimentos. Grupos de estudos também são interessantes, às vezes a gente não consegue absorver tudo numa disciplina, e então, às vezes, se conectar com colegas que também estão interessados em linguística e fazer um grupo de estudos, talvez, na universidade. E isso aqui eu aproveito já para nem falar somente de linguística. Claro que a live aqui, os vídeos aqui, eles são sobre linguística, mas, por exemplo, se o seu interesse é a literatura, e você vê colegas de literatura interessados também, um grupo de estudo sempre é bacana fazer algo assim para discutir texto e coisa arada assim. E, é claro, eu acho que mais importante é adequar toda a sua rotina acadêmica à sua realidade, né? Se você vê um colega, por exemplo, que está lá estudando super, ele é bolsista, ele consegue dedicar a vida somente aos estudos acadêmicos, e você querer fazer isso também, sendo que a sua realidade é outra, você vai se frustrar, né? Porque às vezes você tá trabalhando, você tem um contexto em que você tem uma família para criar, enfim. E isso acaba sendo bastante diferente da realidade das outras pessoas. Então, adequar a realidade que você vive com a sua vida acadêmica, eu acho que é um conselho bastante importante. Mas, respondendo a pergunta da Carol ali sobre como se aprofundar em linguística, eu acho que a iniciação científica era uma grande porta para isso, projetos de extensão também, viver a vida universitária de acordo com aquilo que é possível para cada um, né? A minha resposta não iria em caminho diferente da do Vitor, até porque a minha própria história é um pouco disso. Durante toda a minha graduação, eu precisei trabalhar fora da universidade, então eu não estive presente na maioria dos eventos científicos que aconteciam, eu não pude assistir a maioria das palestras que acontecia, enfim, então eu estive muito ausente desse campus vivo. Bom, hoje em dia as coisas estão online, existe a oportunidade de coisas estarem online, então acaba sendo uma realidade um pouco diferente. Mas em todo caso, por eu não ter esse perfil do estudante ideal, com tempo para ficar no campus, para poder participar das palestras, para estar nos grupos de estudo e nas discussões,
o que eu consegui fazer foi entrar em contato com professores que me orientavam, me davam orientações mínimas, do tipo, leia livro tal, veja texto tal. E aí, quando eu tive a oportunidade de participar de uma iniciação científica, de fato eu aprendi, foi um processo em que eu aprendi bastante. Então, dentro das possibilidades, reforçando o que o Vitor disse, e reforçando o que você também já disse várias vezes, Carol, iniciação científica é um ótimo momento para aprender, para entrar em contato com a linguística, especialmente porque você vai estar, como normalmente as pessoas não estão habituadas a fazer pesquisa, e então a iniciação científica é um momento para você aprender muitas coisas de uma vez, e que certamente, mesmo que você não queira de jeito nenhum, depois da sua iniciação científica, seguir carreira acadêmica, você vai ter algum tipo de conhecimento de metodológico, por exemplo, que provavelmente vai ser útil no decorrer da sua vida. Uma coisa que eu diria certamente para as pessoas que têm a oportunidade de estudar linguística mesmo, é que não se fechem em cubículos, não se prenda à primeira coisa pela qual você se apaixonar. A linguística está em tudo, é possível que ela esteja em tudo, em todas as coisas, é possível que você estude a linguagem humana de diferentes perspectivas. Então, antes de você decidir que você quer aquela área especificamente, aquele pedacinho da linguagem humana como seu objeto de estudo, tenha a oportunidade de entrar em contato com diferentes abordagens, tenha a oportunidade de ouvir diferentes perspectivas, diferentes pesquisadores. Se você tiver como escolher as aulas que você vai fazer, não escolha sempre o mesmo nicho ou com o mesmo professor, escolha coisas diferentes, escolha as coisas que você não sabe e, se tiver como, escolha as coisas até que você talvez não tenha tanta afinidade. Em algum momento, se você, principalmente para as pessoas que querem uma trajetória acadêmica, em algum momento aquela aula sonolenta ela vai voltar na sua cabeça do tipo, então quer dizer que talvez isso que eu estou estudando aqui agora, talvez possa ter uma relação com aquilo que a professora falou lá no comecinho da minha graduação. E quanto mais exposto à diversidade das áreas da linguística você estiver, mais chances você vai ter de participar desse momento. Então era isso. Então acho que é muito legal se expor às diversidades, às diversas análises linguísticas, às diversas possibilidades de estudo da linguística. Gente, desculpa, fala. Só queria acrescentar uma coisinha que o John falou sobre, agora tá tendo evento online, coisas assim, então acaba facilitando um pouco esse processo. E eu, ainda nessa resposta sobre o estudo da linguística, eu gostaria de acrescentar, e não entendam aqui o que eu estou fazendo como uma romantização da pandemia, não é isso, a linguística aproveitou a pandemia, não quero ir por esse caminho. Mas o que eu quero dizer é que em muitas áreas precisou ser feita uma adaptação de como a gente estava trabalhando, né? Muitas áreas precisaram ser adaptadas os trabalhos precisaram ir para outros lugares. E eu acredito que a linguística foi uma ciência que conseguiu se adaptar muito bem ao online, né? Então a gente teve muitos eventos durante o ano de 2020, está tendo agora no ano de 2021, e inclusive tem canais no YouTube ali com mais de 300 vídeos a respeito de linguísticas e palestras e coisas assim. A própria Associação Brasileira de Linguística é um grande exemplo disso. A Abralim fez vídeos maravilhosos. Teve um tempo em 2020 que eles ficaram, acho que de maio a agosto, fazendo palestras diariamente, umas 3 ou 4 palestras diárias. E isso foi muito legal, porque deixou um acervo muito grande para os linguistas terem material complementar e material extra, né? Então, talvez explorar esses vídeos que tem ali no YouTube, explorar contas no Instagram também, conteúdo que está disponível gratuitamente, né? Eu acho que é importante falar sobre isso também, que a linguística conseguiu vir para a internet de uma maneira bem legal e bem bacana, assim. Eu acho que é importante falar isso também, porque o acesso é mais tranquilo dessa forma, né? Claro que nem todos, mas tá mais tranquilo do que antes. E aproveito para reforçar para as pessoas seguirem os dois perfis, Vitor Linguística e John Linguista. Eles postam conteúdos gratuitos no Instagram, conteúdos muito valiosos mesmo.
daqueles que dá vontade de salvar todos, assim, você sabe que você vai montar um álbum de posts mais importantes, e no fim é o próprio perfil da pessoa inteiro. Então não deixem de acompanhar. Eu gostaria muito de fazer várias outras perguntas para vocês, mas eu acho que a gente ainda vai ter oportunidade. Assim que eu tiver um pouquinho mais tranquila de tempo, ainda vou convidá-los para a gente fazer lives no Instagram, para que as pessoas consigam acompanhar e trazer as perguntas delas também. Acho que hoje o assunto era muito focado, mas a gente pode usar mais desse espaço para falar da linguística. Eu não sou formada em linguística, eu só sou entusiasta, então eu fico muito feliz de contar com as falas de vocês, que são os especialistas de verdade. Queria agradecer muito por todas as contribuições, acho que foi riquíssimo, e que todo mundo fique à vontade para deixar perguntas aqui e para buscarem também os perfis dos dois no Instagram, porque vocês não vão se arrepender. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.